A paz do Senhor, professores de Deus, professores, você está na sala do auxílio ao professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Essa aqui é uma sala específica para aprimoramento dos professores ou dos alunos que ficaram com dúvida na lição que foi colocada segunda-feira aqui no canal. Que lição é? Lição de número 11. O fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Primeiro, a Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Se você já acompanhou aí a lição completa, no nosso canal, aqui no nosso canal, agora a gente vai para o nosso auxílio ao professor da Escola Bíblica Dominical. Essa lição será aplicada nas suas igrejas, lembrando, dia 11 de dezembro de 2022. Lembrando que estamos chegando ao final do quarto trimestre de 2022 da editora Betel Dominical. Por que chegamos ao fim? Ainda não chegamos, porque estamos na lição de número 11. Chegando na lição número 11, falta 12 e a 13. Você lembra, professores, o convite que eu fiz para vocês? Segunda-feira, reforço aqui, porque eu sei que a partir da lição 12 e a lição 13, muitas igrejas não irão aplicar essas lições em sua igreja. Para que você não fique sem a aula, eu queria fazer algo diferente. Convidar 3 professores para dar aula junto comigo aqui no canal, ao vivo, sem corte, professor, sem corte e sem filtro. Somente nós, ao vivo, 3 professores e eu na sala. Eu vou ficar ali como se fosse o superintendente, deixar os professores dar aula. Cada professor dá um ponto da lição 12 e da lição de número 13. Se você é professor, tem interesse de dar uma aula junto ali e os outros professores, entenda que os outros professores vão interagir na sua aula e os alunos que vão assistir ao vivo vão fazer pergunta e eu vou estar coordenando daqui essas perguntas para você. Se você quer ter essa experiência de dar aula na escola dominical aqui no YouTube, chegou a sua oportunidade. 3 professores para a lição de número 12 e 3 professores para a lição de número 13. Eu espero que os professores aceitem esse convite e queiram participar dessa live aula com professores. Se vocês aceitarem, a lição de número 12, será no dia 13 de dezembro de 2022, às 8 horas da noite, é uma terça-feira. E a lição de número 13 será no dia 20 de dezembro de 2022, às 8 horas. Lembrando que você, para ter acesso aqui, não adianta você comentar, eu quero, professor, eu preciso do seu comentário que fortalece o canal. Mas, se você quer participar, você tem que ir lá no Telegram, que está aqui na descrição do vídeo. Vai no Telegram e me chama no privado e diz, professor, eu quero, o que eu preciso? Você precisa de uma boa internet, uma boa iluminação e um bom microfone. Pode ser até o seu fone de ouvido, sabia disso? Eu vou te orientar certinho e a gente faz. Lembrando que eu e o presbítero Alex fazemos o encerramento do trimestre. Isso aqui que vocês vão participar, se vocês aceitarem, não tem nada a ver com o encerramento de trimestre. Encerramento de trimestre será eu e o presbítero Alex, tá bom? O encerramento do trimestre é uma coisa, a gente vai aplicar a aula 12 e a aula 13. Aceita o desafio? Você dá aula aí para a sua escola dominical com o quê? 2 alunos ou 20 alunos? Já imaginou você dar aula para 2.000, 3.000, 4.000 pessoas? Que vai ficar gravado, Os vídeos têm alcançado essa quantidade de visualização. E aí? Vai encarar? Se for, é só me chamar lá no Telegram que a gente faz esse desafio. Vamos para a nossa lição de hoje, O tema é o fruto do Espírito em relação a Deus primeiro e ao próximo. Lembrando que a leitura é em Gálatas, capítulo de número 5. Basicamente, eu vou ler o texto áureo porque é a base.
tá? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. A nossa introdução nos diz assim: estudaremos na presente lição que o mesmo Espírito que concede os dons espirituais também quer produzir em nós as qualidades do caráter de Cristo, para que sejamos conforme a imagem de quem? De Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então, as 9 características do fruto do Espírito remete ao caráter de Cristo. E eu e você precisamos ter o caráter de Cristo. Chegamos mais próximo como? Exercendo, colocando em prática o que? O fruto do Espírito. Vamos lá? Ponto 1 diz, o fruto do Espírito. Ponto 1.1, Jesus nos escolheu para darmos fruto. Ele quer que a gente seja frutífero. Na parte que cabe ao professor. Professor, onde é que está essa parte que Jesus quer que eu seja frutífero? João capítulo 15, leia o capítulo todo. Faz tempo que eu não dou tarefa de casa para vocês. Professores e alunos, tarefa de casa. João capítulo de número 15. Você lê rapidinho. Você vai ali e volta, já lê o livro de João. O capítulo 15 de João. Para você ver que você precisa gerar fruto. Vamos para a parte que cabe aos professores. Devemos lembrar que esse fruto é produzido para ser consumido, não apenas para ser admirado ou usado como enfeite. Eita, pegou pesado. O nome do escritor aqui, eu não sei pronunciar o nome dele, Eurins. Ixi, não sei, não adianta. Meu amigo Flávio veio aqui e falou o nome dele para mim e para a Rose, mas deixa para quem sabe falar. Olha que interessante aqui já, professores, para vocês, ó. Esse fruto é para ser consumido. Peraí, professor. Lógico, se é fruto, precisa ser consumido. Como é que eu consumo? Se eu tenho o fruto do amor, eu dou amor para a pessoa, ela consome o amor. Se eu tenho o fruto da longanimidade, eu dou esse fruto para a pessoa e a pessoa come. É literalmente isso. O jeito de comer mesmo. A expressão é essa, de se alimentar do fruto, por isso que é fruto. Então, quando eu tenho as características do fruto, as pessoas são alimentadas por estas características. É forte demais. E aqui tem outra ênfase. Não apenas para ser admirado. Nossa, o irmão tem o dom, o fruto do amor. Mas e aí? Não é para ser admirado, é para ser consumido. Nem é para ser admirado, nem para ser usado como enfeite. Não é enfeite, irmão. É para ser usado. Então você usa como? Sendo misericordioso, sendo longânimo, sendo benigno, sendo temperante. Aí você tem que usar esses dons. Esses frutos. Lembra? Do mesmo jeito que está lá na sala dos alunos, né? Só falando fruto também, você há de concordar. 10 semanas falando sobre dom, aí agora fica o dom na mente, mas é fruto, ok? As pessoas ao nosso redor estão famintas de amor, alegria e de paz, e todas as outras graças do Espírito. Quando encontramos este fruto em nossa vida, percebemos que temos algo que lhe falta. Há muitas pessoas, caneta aqui, que estão sedentas. Olha aqui, ó, sentindo falta de quê? Amor, alegria e paz. E aonde que ela vai encontrar? Na árvore que está enxertada na videira verdadeira, que é Cristo. Nós somos os galhos que estamos enxertados em Cristo, João capítulo número 15, e assim essas pessoas são alimentadas. O que falta nela? Amor. Nós temos amor. O que falta nela? Alegria, que é a mesma coisa que gozo. Damos para ela. O que falta para ela? A paz que excede todo entendimento. Então nós damos para ela também, porque nós temos todas essas características ou virtude do Espírito Santo. Não damos fruto para o próprio consumo, mas sim para que outros sejam alimentados e ajudados e para que Cristo seja glorificado. Eu gosto de parar ponto a ponto. Eu fiz uma live com um rapaz do canal Bíblia de Fato, um pastor, presbítero Marcos.
E ele disse, na lição dele, ele disse que só lê o tópico, não lê toda a revista. E eu disse, e eu leio toda a revista, ainda leio o auxílio professor, ainda faço devocional, eu leio tudo. Eu só não cantozinho da harpa porque eu não sei. Eu tenho harpa, porque eu sou crente. Tem ali um ali e tem outra aqui na minha Bíblia. Mas é que eu não sei, senão eu cantava até o hino da harpa. Por quê, professor? Porque esse é o meu jeito de dar aula. É a minha didática. Eu não posso me adequar ao que vocês gostam, gente. Eu tenho que fazer o que Deus me deu. Isso se chama característica. Deus me deu esta característica de ler tudo a cada parágrafo, que é um ponto. Eu paro, penso, raciocino, medito com você. Olha que legal. Você já viu uma mangueira se alimentando das mangas que ela mesma produz? A jaqueira produz para os que estão passando, ou o dono da jaqueira, a mangueira, aí por aí vai. Então, você que tem o dom, o fruto do Espírito não é para você, é para o outro. Essa lição está falando desde a primeira até agora que tudo que nós produzimos é para o outro, é para inculcar. É você saber que o seu fruto, a sua característica do seu fruto é para o outro. Ok? A carne pode produzir resultados que atrelam a louvor dos homens, mas não é capaz de produzir fruto que glorifique a Deus. Eita, aqui o irmão pegou pesado. Canetinha. Bora ler isso aqui de novo. A carne pode produzir resultados. Pode, lógico que pode. Que atrelam o louvor dos homens, mas não é capaz de produzir fruto que glorifique a Deus. Por que não? Porque eles vão dizerem o quê? Foi pela minha capacidade de estudar, foi pela minha capacidade de trabalhar, foi pela minha força que conquistei. Eles parecem Nabucodonosor. A minha mão construiu tudo isso aqui. Aí Deus pega Nabucodonosor, abate ele, faz ele se tornar uma fera e viver entre os animais. Soberba com Deus, e por que Deus não age assim hoje? Quem disse que ele não age? O problema é que nós queremos o agora. E Deus é Deus eterno. Vale mais para você o quê? Deus agir agora pesando a mão sobre esses homens soberbos, ou na eternidade eles ouvirem: apartai-vos de mim que eu não vos conheço? Pois é, isso aqui a gente vai aprender lá com longanimidade? Longanimidade. A gente sabe que o futuro é a eternidade. E os homens estão achando que depois disso aqui não há uma eternidade. Então, calma, garotinho. Fica tranquilo. Faz tua parte. O livro de Salmo diz bem claro isso aí, né? Asaf disse que desejou, invejou os que estavam fora, até que ele entendeu que depois que eles morrem, perecem. E ele pode ter vida eterna. Receba aí em nome de Jesus. É preciso ter paciência em ambientes agradáveis ao espírito, andar na luz, possuir a semente da palavra de Deus e ter um desejo sincero de honrar a Cristo. Então, tudo que eu faço para a glória de Deus e honrar a Cristo. Canal Bíblia para o Cotidiano está no ar há mais de um ano. Nasceu no dia 2 de abril de 2021. Então, tudo produzido aqui tem que glorificar a Deus. Esse é o princípio de tudo, tá bom? No nosso ponto 1, ponto 2, o fruto do Espírito nos faz parecidos com Cristo. Por quê? Porque as 9 características dos frutos são o caráter de Jesus, é a característica do seu caráter. Vamos ver aqui? Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto é um mestre. Foi um mestre, né? Porque já está no seio de Abraão. Diz assim: de que tipo de fruto Jesus estava falando em João capítulo 15, do 1 ao 6? Que tipo de fruto era esse? Ele faz
uma pergunta. Aí ele mesmo responde, né? A resposta nos é dada em Gálatas capítulo 5, verso 6. Quando nós estamos em Cristo, Cristo nos liga, estamos ligados em Cristo, Deus é o lavrador, nós vamos produzir fruto. Que fruto que Jesus quer que eu e você produza? A resposta é Gálatas capítulo 5, 22, que já li com você, nosso texto áureo. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O professor foi rápido demais. Aqui está registrado em Gálatas, capítulo número 5. Bom, quer com calma? O fruto do Espírito é caridade, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Vamos lá? Em outras palavras, o fruto do Espírito é no caráter a existência de um caráter semelhante a Cristo. Um caráter que testemunha de Jesus e que o que revela em seu viver diário. Será que as pessoas olham para você e dizem, você é parecido com Jesus? Como eu disse na aula dos alunos, na aula completa, será que você é um Jesus copy? Uma cópia de Jesus? Ou te falta alguma característica ou virtude do Espírito? Se te falta e você está ligado nele, seja limpo pela palavra, para que o seu fruto, esse fruto ou essa característica venha a aparecer. Em nome de Jesus. É a expressão externa da natureza santa de Deus no crente. Olha só, é o desdobre da vida de Cristo manifesta no cristão. Cristo se manifesta em nós através do fruto do Espírito. Como é que o povo à sua volta está vendo Cristo? Eita, eu vou ter que ler com calma. Aqui é pesado. Como é que o povo à nossa volta está vendo Cristo em nós? Aqui é muito interessante que o pastor Antônio Gilberto está se colocando. Ele não está colocando como as pessoas estão te vendo. Ele está colocando como a pessoa está nos vendo. Todo o cristão. Muito bom. Aonde? Em família, no emprego, nas viagens, na escola, na igreja, nos relacionamentos pessoais, nos tratos, nos negócios, no lazer, porte geral e na vida cristã. E aqui eu quero dar uma ênfase sobre na vida cristã. Por quê, professor Tony? Porque na vida cristã, como é que o pessoal te vê como irmão em Cristo? Eu vou tirar um pouquinho aqui, que a gente fala bem assim, você tem que ser crente na escola, na faculdade, tá, beleza. Mas os outros crentes da igreja, vê você como cristão? Eita, professor, foi eu não, foi o Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto. Os irmãos da igreja, o teu pastor te vê como um crente? O teu pastor te vê como crente? O teu líder de departamento te vê como crente? Os outros irmãos ali da igreja te vê como crente? É para pensar, hein? É para pensar. Pensa aí e responde você mesmo. 3.1, Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito. Ele diz assim, Bíblia diz tudo plenitude. Essa eu não tenho. Essas virtudes são características como fruto em contraste com a obra, somente o Espírito pode produzi-la e não nossos próprios esforços. Aqui está na ênfase sobre obra. Por que obra? Deixa eu abrir aqui para você. Eu já vou abrir esse livro aqui, do Dr. Billy Graham. Ele faz uma citação aqui legal, que eu falei na sala dos alunos, na aula completa. Vou repetir, vou ler para você aqui. Mas aqui na Bíblia Pentecostal de Estudo, diferente ali um pouquinho da plenitude, né? Essa aqui é plenitude. Ô Jesus, onde foi que eu perdi? Plenitude. Aqui, plenitude. Ele fala de obra. Por que obra?
Porque aqui, ó, obra, quando fala obra, aqui o professor, né, colocando, ele está fazendo menção a simplesmente a obra da carne, tá bom? Ele está fazendo menção à obra da carne. Então, fazendo menção à obra da carne é completamente diferente do que trata o fruto do Espírito. Você sabia que a obra da carne é simplesmente 16? 16, é 16? É isso mesmo. Achei que era 17. É aumentar um a mais, ó. Pode falar alguns aqui? Prostituição. 2. Impureza. 3. Lascívia. 4. Idolatria. 5. Feitiçarias. 6. Inimizade. 7. Porfias. 8. Emolações. 9. Iras. 10. Pelejas. 11. Dissensões. 12. Heresias. 13. Invejas. 14. Homicídios. 15. Bebedice. 16. Glutonaria. Isso aí é obra da carne, tá bom? Olha só que importante a gente fazer menção, que é o contraste do fruto do Espírito, a obra da carne. Vamos continuar. Outro contraste é que enquanto as obras da carne são mais de uma, o fruto do Espírito é indivisível. Anota isso aí, professores. Obra da carne é separado, o fruto do Espírito é um só. Então, a frase aqui é essa, ó. Enquanto a obra da carne são várias, são mais de uma, como está aqui, o fruto do Espírito é indivisível. Então, todo, vou repetir para ficar bem gravadinho, todo cristão tem as 9 características do fruto do Espírito. No entanto, portanto, muitos que não apresentam essas 9 características ou não estão limpando para gerar mais fruto ou não estão ligados em Cristo. Não tem como estar ligado em Cristo, segundo escreveu João capítulo 15, e não produzir frutos. Não tem como ser limpo pela palavra de Deus e não gerar fruto. Tem um problema. Eu só tenho uma característica da bondade. Não, você tem bondade, longanimidade, mansidão, fé. Tem que ter tudo isso, tá tudo aí. Só falta você colocar para fora, porque o fruto do Espírito não vem em pedaço, ele é completo, tá, professor? Quando o Espírito controla completamente a vida de um crente, ele produz todas essas graças. As 3 primeiras dizem respeito à nossa atitude em relação a Deus. A segunda atitude lida com os relacionamentos sociais. E o terceiro grupo descreve os princípios que guiam a conduta do cristão. Então é dividido em 3 partes. Aí a gente vai aqui para o Dr. Billy Graham. Vamos lá. Ele colocou aqui assim, ó. Deixa eu ler para você aqui. De todas as passagens bíblicas que esboçam o caráter de Cristo e o fruto que o Espírito produz em nossa vida, é mais compacta e desafiadora é Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nos próximos 3 capítulos estudaremos detalhadamente cada um destes frutos. Para facilitar o estudo, podemos dividir estas 9 palavras em 3 cachos de frutas. Amor, alegria e paz são um primeiro cacho. Tem a ver principalmente com o nosso relacionamento com Deus. O segundo cacho, longanimidade, benignidade e bondade, trata mais de nosso relacionamento com outros próximos, né? E o terceiro cacho, fidelidade,
mansidão e domínio próprio fala mais do nosso relacionamento com o nosso interior e as atitudes e ações do nosso eu. Tá? E quase igualzinho ao 1.3 da sua revista, se você tem a revista, na leitura que fizemos. Tá aí. Deixa eu continuar para terminar esse parágrafo. Ao mesmo tempo, é claro, estes 3 cachos estão todos relacionados entre si, e todos devem ser visíveis em nosso ser, e todos estarão visíveis se permanecermos em Cristo, e principalmente que o Espírito atue em nós. Então, não dá para separar. Lá vai riscar o meu livro, Jesus, meu livro, vou riscar o meu livro. Risquei. Pronto. Então, é aí. É um cacho, porém esse cacho... Pronto, pensa no cacho de uva. Você compra o cacho da uva. Você não compra uma uva. E no cacho da uva tem várias uvas. Entendeu a lógica do Dr. Billy Graham? Não é à toa que ele é Dr. Billy Graham. Ele está falando em um cacho. Você tem um cacho de uva, você compra o cacho. E dentro do cacho você tem várias uvas. E é essas características. Recomendo o livro? Tá aqui, ó. O Poder do Espírito Santo. Dr. Billy Graham. Vamos lá? Nosso ponto de número 2. Nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, no 2.1, amor, a maior de todas as virtudes. Bispo Manuel Ferreira, o bispo primaz, diz assim: inicialmente, cabe notar que à medida que vamos nos enchendo do Espírito Santo e sendo controlado por ele, gradativamente vamos ficando semelhantes a Cristo. Eita, bispo Manuel, tá aí. O Espírito Santo vai nos enchendo, vamos parecendo com Cristo. Vai nos enchendo, parecendo com Cristo. Então, por isso que tem muita gente que não parece com Cristo, porque não está sendo cheio do Espírito. Agora, se você for ficar sendo cheio do Espírito, você vai parecer com Cristo. É interessante observar que o fruto do amor brota no nosso espírito humano, nascido de novo, por causa da vida que emana de permanecermos na videira que é Cristo. Lição de casa, João, capítulo de número 15, versículo 1 e 2. Quer ler, gente? É sério, nessa Bíblia tão grande aqui? Oh, Jesus! Vamos lá. Tem que ler. Livro de João, capítulo 15. Pelo menos ajudou aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Oh, glória! Bispo Manuel Ferreira. 2.2 Gozo, alegria que emana de Deus. Mais uma vez, pastor Antônio Gilberto. A alegria da salvação é encontrada na certeza da salvação e na emanação do Espírito, quando a pessoa recebe perdão de todos os seus pecados. É como se o peso do mundo inteiro lhe fosse tirado dos ombros. Quando Jesus entra em uma vida, ele traz alegria inefável. Não dá para falar. É um peso que sai. É aqui o que está dizendo. Essa alegria é o gozo, esse gozo aqui, né? Que Antônio Gilberto, junto com Simpson, está dizendo aqui. É uma alegria que é indescritível, irmão. Sai um peso de cima de nós e quando Jesus entra em uma vida, não dá para dizer alegria. A gente só fica alegre. Oh, glória! Gozo. É isso mesmo. Nosso 2.3 agora, paz. Uma condição necessária para florescermos em união. Temos que viver em paz se quisermos viver em união. Stanley Orto, descrição do vídeo, grupo do Telegram. A palavra grega inclui a ideia de harmonia, saúde, integridade e bem-estar. Oh, glória! Em nossos relacionamentos devemos viver em paz
com todos. No exercício dos dons, Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 14. Deixa eu marcar aqui, irmão, senão eu me perco todinho. 1 Coríntios, capítulo 14, 33. Aqui, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eita, peraí. Aqui a gente tem um probleminha de um cidadão aí que diz que Jesus não criou igreja, que Paulo não criou igreja, que os apóstolos não criaram igreja. Então temos que rasgar 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Professor, tá lá, ó. Porque Deus não é Deus de confusão, vírgula, senão de paz, vírgula, como em todas as igrejas dos santos. Então, temos uma afirmação que desigrejados não é de Deus. Igreja não é invenção humana, parte de Deus, porque dentro da igreja é dos santos. Se Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33, professores. E na Assembleia devemos esforçarmos por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, 3. A paz é condição fundamental para progredirmos na união, para acolhermos os ministérios de outras pessoas e para aprendermos, ainda que através dos fracassos. O exercício dos dons deve levar a maior união em paz. Então, eu tenho minha deficiência e por você viver em paz comigo, você suporta essas deficiências. É simples assim. Você com as suas, eu com as minhas, nos ajudamos porque fazemos parte do mesmo corpo. Eita, glória! 3.1 Longanimidade, suportando as contrariedade do próximo. Ser contrário a você e você tem que ser longânimo. É forte, Brasil. Mais uma vez, uma citação de Stanley Orton. A palavra grega refere-se à paciência que temos com o nosso próximo. Ser longânimo é tolerar a má conduta dos outros contra nós, sem nunca buscar vingança. Em breve, os cristãos em Roma passaram por perseguições, sob tensão e sofrimento. Os cristãos podem vir a ter menos paciência uns com os outros, de modo que Paulo conclama: sede paciente na tribulação. Então, era fato que pelo cristianismo chegar em Roma, e Roma ser o centro, a metrópole ali de onde surgia tudo. Eu falava isso aí na aula do Dink, né? Se Roma não inventava, Roma aderia como invenção para espalhar para suas províncias. Então, e ser contra os ditames do mundo gera um pouquinho de conflito. Isso nós estamos falando apenas de dentro, estamos falando de fora. Ou não estamos falando apenas de fora, estamos falando dos de dentro, querendo inovar aonde não podemos inovar, querendo, como diz a história, inventar. E não precisamos inventar nada, irmão. É o básico, né? É o simples. Como diz na minha terra, é o feijão com arroz. Se nós tivéssemos a consciência de fazer o básico,
fazer o simples, fazer o cotidiano, viveríamos em paz há muito tempo ou em longanimidade. O problema é que sempre queremos trazer algo novo e não precisamos manter. Eu estou trazendo essa instrução porque em Roma acontecia isso. Então Paulo já está dizendo, então sede paciente na tribulação, porque as tribulações vão vir, não é se vir, é quando vir, na minha e na sua vida. O dia mau, não é que o dia mau pode vir, é que ele vai vir. Agora a questão é como iremos nos comportar diante desse dia mau. 3.2 Benignidade, o amor mostrando compaixão. Pastor César Rosa de Mello, autor dessa revista aqui. Acho que vocês não conseguem ver mais, né? A ação do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo presente em todo o tempo. Está no link do Telegram também. Ele diz assim: perdoar é muito mais que uma atitude, é exercitar a benignidade de Deus, levando-nos a agir como Jesus agiu. Jesus, no auge do seu sofrimento na cruz do Calvário, demonstrou a benignidade aos seus algozes. Lucas 23:34. Estevão, discípulo de Jesus, no último suspiro, ora pedindo a Deus que perdoasse os que apedrejavam. Sabemos que só são capazes de exercitar o perdão aqueles que vivem sob o domínio do Espírito Santo. Ser benigno não depende das circunstâncias do outro. Jesus era benigno e logo não dependia das circunstâncias alheias. Ele era benigno e disse ao Pai: eles não sabem o que fazem. Estevão era benigno e disse: não cobre dele esse pecado, ou que eles estão tirando a minha morte, minha vida, me entregando à morte. Então veja, ser benigno vai além de ações externas que venham a afligir, que vai vir a minha vida. É independente. Quem é benigno na brisa ou no vendaval. Na maresia, a água ali cristalina ou nas ondas. Continua sendo benigno, tá bom? Seja benigno. 3.3 Bondade, a destreza do amor. Bispo Primaz Manuel Ferreira. A virtude da bondade que está no fruto do Espírito nos leva a ser parecido com Jesus, que é bom. Quando apresentamos a virtude da bondade em nossa vida, somos capacitados a viver em retidão. Passamos a ver que a bondade deve estar presente em tudo que fazemos. Livro de Gálatas. Será que a gente lê Gálatas? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Que nos diz o quê? Assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Ou seja, você vai receber o bem ou colher o bem, como está dizendo aqui, livro de Gálatas. Deixa eu marcar aqui, verso 9. Cai não, tá? Para ficar aí. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aí você fala: professor Tony, a gente faz o bem, a gente morre e não colhe. Então, depende. Você morreu fazendo bem, para onde é que você vai? Para o céu. Você colheu ou não? Agora, se você desfaleceu, cansar de fazer o bem e começar a fazer o mal, para onde você vai? É simples, irmão. Nós que complica tudo. Mas é simples.
Fazemos e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos. Vida eterna. Aqui não está falando de tempo presente. É que nós estamos muito egocêntricos. A gente é muito narcisista. Agora, o já. Sabe lá, na minha época, lá de Pernambuco, Gil Gomes, eu acho, aqui e agora. Crente não é aqui nem agora. Crente é longânimo, meu irmão. É longânimo. Vai indo aí. Certinho, Bispo Primaz Manuel Ferreira. Através desse amor, sentimos necessidade de manifestar bondade com os outros, sermos extensão da mão de Deus para o próximo. Mais uma vez, Bispo Manuel Ferreira. Olha que frase linda do Bispo Manuel Ferreira. Ó. Através deste amor, sentimos necessidade de manifestar a bondade aos outros, sermos extensão da mão de Deus para o próximo. Deus não vai fazer pelo próximo o que eu posso fazer. Eu posso fazer diversas coisas. Eu olho para o próximo e digo, opa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. É eu que vejo, então Deus não vai fazer. Por que Deus não vai fazer? Porque Deus já me deu a capacidade. A gente estava falando entre amigos e a gente falando bem assim, que a pessoa fala assim, Deus, manda alguém para falar de Jesus para aquele moço. Aí Deus fala, meu filho, é você. Você é o instrumento que eu estou usando e você quer mandar o outro? Fale você, faça você. Eita glória, a gente quer ser pro outro, né? Nunca pode ser nós que falamos, que pregamos, que ensinamos. Sempre é o outro. Por quê? Porque não pode ser você, gente. É você, professor. É você. Para encerrarmos aqui esse ponto, diz assim: não resta dúvida de que a nossa relação com as pessoas é profundamente modificada pela bondade que provém do Espírito Santo. É quando temos o Espírito Santo, aí nós conseguimos demonstrar esse apreço, esse cuidado, esse amor intenso. Para nós encerrarmos, diz assim: quando o crente permite que o Espírito Santo atue em sua vida, ele o habilita com algumas virtudes, produzindo seu fruto, para que este possa andar na condição de filho da luz. Então, você quer andar na condição de filho da luz? Só existe uma maneira. E qual é ela? Estar cheio do Espírito Santo. Na vontade do Espírito Santo. Querendo o Espírito Santo. Para desenvolver a característica do fruto do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua aula na sua igreja, porque você já teve aula segunda-feira, tá bom? 3 avisos para encerrarmos a lição dos professores hoje. Primeiro, comenta, curte, se inscreve e compartilha. Não esquece de orar por minha vida. Se você quer aprender a preparar uma aula, aplicar a aula, montar uma sala de professores, simpósio e encerramento de trimestre, link na descrição do vídeo do curso Simplificando a EBD. Quanto custa tudo isso, professor? R$ 37. Quanto tempo? 3 horas e 20 de aperfeiçoamento com simplicidade da palavra de Deus. Link na descrição do vídeo. Simplificando a EBD. E se você quer comprar livros e Bíblia, clica aí no link do nome Livros e Bíblia Amazon. Clicando nesse link, você vai comprar por um link que você comprar lá, você vai me abençoar. Não com o que você vai comprar, com a sua compra, eu sou abençoado. Tá bom? Mais uma vez, reforçando para, se você quiser, né? Professores agora, direto para os professores. Se você aceitou aí esse meu convite, link na descrição do vídeo, no Telegram, me chama lá para a gente montar essa sala aí e quem sabe a gente pode fazer uma sala diferente, 2 aulas, assim professor, 2 aulas para a gente poder fazer uma aula entre 4 professores de uma só vez.
cada um aplicando um ponto, e eu dou a introdução e conclusão. E os professores vão estar ali interagindo e os alunos assistindo, hein? Aceita o desafio, professor? Vamos para esse desafio aí. Se você quiser, está aí no grupo do Telegram, você me chama lá e a gente vai marcar certinho. Que Deus te abençoe. Amanhã de manhã, o nosso devocional da EBD. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula no amor de Jesus Cristo por sua vida. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Te espero amanhã no nosso devocional.